Muitas pessoas pensam, dizem e defendem. Eu fico somente com aquilo que a Bíblia diz e com aquilo que a Bíblia ensina como certo ou como errado. Neste vídeo, nós queremos ir além da Bíblia, além das escrituras que nós temos como escritura sagrada, que chamamos de Bíblia Sagrada. Muitos textos e muitos fatos obscuros que aparecem na Bíblia, nós queremos esclarecer nesse vídeo, promovendo um despertamento desta forma para aqueles que chegaram neste canal, que estão observando este vídeo, que estão assistindo esse vídeo. Se você chegou neste canal, se você está assistindo esse vídeo, eu te peço que assista até o final, porque ele irá com toda certeza promover um despertamento para a tua mente, promover um conhecimento que está além daquilo que nós chamamos de Bíblia Sagrada. Eu sou o pastor Gilvair de Oliveira e você está no canal Apocalipse Now. Se você não for inscrito, te peço que se inscreva no canal, se inscreve nesse canal aí, nos ajude a levar a palavra de Deus a muitas pessoas que desconhecem as escrituras sagradas. Eu conto com você. Muito obrigado por ter se inscrito no canal. Também te peço que deixe o seu like, deixe o seu joinha, para que nós possamos ranquear esse vídeo e ele possa chegar a muitas pessoas. Acione também as notificações para que o YouTube possa te notificá-lo quando postarmos uma nova mensagem. Como mencionei no início, este vídeo tem como tema além da Bíblia. Nós iremos além daquilo que nós chamamos de Bíblia Sagrada. Após a vinheta, já fique com a mensagem. O propósito deste vídeo é desvendar alguns mistérios que ainda não foram desvendados pelos estudiosos das Escrituras, da Bíblia Sagrada. Claro que não tem como nós desvendarmos todos os mistérios em um vídeo curto como esse. E nós não queremos cansar também os nossos telespectadores assistindo um vídeo longo. Então, neste vídeo nós vamos abordar apenas um tema específico. Jesus, quando esteve nesta terra, ele, em diálogo com os judeus, ele disse: "Eu e o Pai somos um". Isso está escrito no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 30. Quando Jesus disse esta palavra, "Eu e o Pai somos um", isso causou um verdadeiro frenesi entre os judeus, porque os judeus acreditam num único Deus e não num Deus onde duas pessoas ou mais pessoas, três pessoas, por exemplo, a Trindade, formam um único Deus. Então isso causou um rebu terrível. Os judeus ficaram totalmente atordoados, ficaram nervosos e eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, porque ele disse, como você está vendo aí na imagem, é só para ilustrar, porque Deus é espírito e espírito não se vê, é só para se ilustrar, que está se falando de Deus o Pai e de Deus o Filho, onde Jesus diz: "Eu e o Pai somos um". Como mencionei, os judeus nervosos pegaram em pedra para apedrejar Jesus, e isso causou um problema terrível de ordem social, quase chegando ao caos naqueles dias. Jesus chama a atenção dos judeus e diz: "Por que vocês querem me apedrejar? Vocês estão querendo me apedrejar é porque eu faço obras, eu faço milagres?" Eles responderam para Jesus e disseram: Não é porque tu faz obra e milagres, é porque tu és homem e como homem tu está dizendo que tu és Deus." Os judeus entenderam que Jesus estava dizendo que ele era o próprio Deus, coisa que muitos estudiosos do que nós chamamos de Bíblia Sagrada
ainda não entenderam. Quem sabe a gente monte um vídeo aí, prepare um conteúdo abordando sobre esta questão da Trindade. Isso causou um problema muito grande, os judeus nervosos. Aí Jesus, ele vai dar uma resposta que vai ser um verdadeiro cala-boca dos judeus, que muitas pessoas talvez já leram esse texto, mas ainda não entenderam até hoje. Mas isto será esclarecido a palavra do mestre a partir deste vídeo. Continue assistindo. Quando Jesus abordou essa questão, dizendo eu e o Pai somos um, que causou um rebu entre os judeus, e eles responderam, é porque tu sendo homem te faz a ti mesmo a Deus, Jesus dá uma resposta que os judeus ficam boquiabertos e sem ter o que falar. Isso está escrito no Evangelho de João, no capítulo 10, do versículo 34 ao 35. Jesus respondeu-lhe e disse, não está escrito na vossa lei? Eu disse, sois deuses? Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, a escritura não pode ser anulada. Quando Jesus disse isso, os judeus ficaram sem resposta, ou sem entender o que o Senhor realmente estava abordando. Porque quando a gente volta na lei, você não vai perceber a lei chamando de deuses. O que Jesus está dizendo é que tem deuses inferiores que no passado, principalmente ele está fazendo uma alusão ao Antigo Testamento. Então Jesus está dizendo que os deuses que aparecem, ou Deus que aparece no Antigo Testamento, são deuses inferiores, ou é um Deus inferior que recebeu a palavra de um Deus eterno, de uma deidade eterna, e transmitiram esta palavra aos homens. Jesus está dizendo que esses deuses, eles transmitiram a palavra aos homens. Por que que isso causa um problema? E muitos pregadores, pastores, teólogos não abordam essa questão, porque a Bíblia, ela é um livro monoteísta. Ela é monoteísta. E quando vai se abordar esta palavra que Jesus falou, vai se cair dentro de um politeísmo. Você, por exemplo, que está assistindo esse vídeo, vai dizer para mim, eu não ouvi falar que a Bíblia fala de deuses. Pois é. Jesus está dizendo que a lei é uma referência à Torá, é uma referência ao Pentateuco, aos livros escritos por Moisés ou ao Antigo Testamento. Então ele está dizendo que a lei chamou de deuses aqueles, veja que está tudo no plural, aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida. Então a palavra de um Deus eterno, de uma deidade eterna, foi dirigida a deuses inferiores que transmitiram esta palavra aos homens. Jesus deu um verdadeiro cala-boca nos judeus, como muitas pessoas podem estar boquiaberta nesse momento e até taxando-me de herege. Mas veja esse vídeo até o final, antes de me chamar de herege. Então Jesus está abordando um tema que causa temor nos homens, um tema que é desconhecido, um tema que ainda não foi esclarecido, mas nós estamos procurando trazer esse tema para os teus ouvidos, para os teus olhos, dizendo a você que tem divindades inferiores que no passado receberam a palavra de um Deus todo-poderoso, de uma deidade eterna, de uma deidade que é puro amor e que nos ama sem pedir nada em troca, de uma deidade imutável que não muda, e transmitiram esta palavra aos homens. Onde está escrito isto, pastor Juvaí? Jesus está dizendo que isso está escrito na lei dos judeus, na vossa lei, como mencionei, que é uma referência ao Antigo Testamento, a Bíblia Sagrada dos judeus. Você pode estar dizendo, mas eu nunca encontrei isto na Bíblia Sagrada dos judeus, eu nunca encontrei isso na lei. E eu digo para você, nem eu encontrei isso na lei. Por quê? Alguém surrupiou, alguém tirou, alguém escondeu,
Por isso que esse tema diz além da Bíblia, o tema deste vídeo, além da Bíblia. Vamos além das escrituras que nós temos como escritura sagrada. Alguém quis esconder isso para não dar ideia de politeísmo, por quê? Porque a escritura dos judeus e a Bíblia sagrada, que nós temos como sagrada, ela é monoteísta. Mas nós estamos esclarecendo esta palavra aos teus ouvidos e te dizendo que Jesus falou que existe divindades inferiores que recebem a palavra de uma divindade superior e transmite essa palavra aos homens. Isto é um ensinamento que precisa vir à tona, que precisa ser esclarecido. Continue assistindo esse vídeo, porque eu tenho certeza que isto irá despertar a tua mente. Você pode estar pensando, pastor Gilvaí, você está querendo dizer que o Deus do Antigo Testamento não é Deus? Não é isso. Eu estou dizendo que ele é uma divindade que recebe ou recebeu a palavra de outra divindade que é superior, de uma deidade que é superior, que é eterna, que os homens ainda não viram, que os homens ainda não sentiram, que os homens ainda não ouviram a sua voz nem a sua palavra. O Pai universal, o Filho eterno e o Espírito infinito é totalmente desconhecido deste mundo que nós temos aqui. Pois bem, vamos abordar aqui então os atributos da deidade eterna ou os atributos do eterno. E aí a gente vai comparando com a deidade do Antigo Testamento ou com Deus do Antigo Testamento e nós iremos chegar a uma conclusão que o Deus do Antigo Testamento é, na realidade, na verdade, um representante do Deus eterno. Atributos de Deus ou atributos da deidade eterna. Veja aí, Deus é espírito. Deus é espírito, Deus é único, não existe outro, veja bem. Deus é autoexistente, ele não precisa de ninguém para existir. Deus é eterno de duas maneiras, ele nunca começou a existir e a sua existência nunca terminará. Deus é imutável, ele não muda, ele continua sendo o mesmo. Deus é onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, em todas as pessoas ao mesmo tempo. Deus é onisciente, ele conhece todas as coisas antes que elas aconteçam. Não é que ele predetermina, ele conhece, ele sabe tudo o que vai acontecer. Deus é onipotente, todo o poder está nas suas mãos. Ele tem o controle de todas as coisas. Estou falando da deidade eterna. Deus é perfeito, ele não se aperfeiçoa, ele não tem fraqueza. Deus é infinito e Deus é incompreensível. Foi o pastor Moisés que aborda este assunto aí, nós estamos divulgando aqui. Então esses atributos são atributos de uma deidade eterna, que quando nós colocamos na deidade do Antigo Testamento, ou no Deus do Antigo Testamento, ele não corresponde com esta realidade. O Deus do Antigo Testamento, e nós não queremos inferiorizar nada aqui, o Deus de Israel, muito pelo contrário, nós temos respeito, amor e adoração. Mas nós estamos esclarecendo coisas que precisam ser esclarecidas. E isto está dentro da Bíblia, isto está dentro das Escrituras. Só que nós queremos ir um pouco mais além do que a Bíblia diz e esclarecer estas verdades à tua mente. Então, quando nós colocamos estes atributos na pessoa do Deus do Antigo Testamento, ele não corresponde com esses atributos. Ele não corresponde, fica faltando alguma coisa. Vamos pegar, por exemplo, aqui um assunto que está aí em evidência devido aí a Record está anunciando Gênesis, que é a evidência da Torre de Babel. A Torre de Babel que foi construída em um passado histórico sem registro de data, pois não temos o registro de data. Os homens estavam morando numa terra chamada Terra de Sinear e resolveram construir a tal torre para que esta tal torre não permitisse que eles se espalhassem pela face da terra. Pois bem, eles resolveram construir, começaram e estavam construindo. Aí a Escritura ou a Bíblia nos diz assim, isso está em Gênesis capítulo 11, verso 5. Preste atenção, pois nós não estamos embromando nem enganando ninguém. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre
que aquela gente estava construindo. Preste atenção. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que aquela gente estava construindo. Foi uma intenção dos homens construir a tal torre. E quando eles começaram a construir, está dizendo a Bíblia que o Senhor desceu. Esse Senhor é Javé, este Senhor é Jeová, este Senhor é Iavé. Então veja, este Senhor desceu para ver a torre. Para aí, vamos voltar aqui nos atributos de Deus. Deus, ou a deidade eterna, ela é onipresente. O que significa? Está em todos os lugares, em todas as pessoas, ao mesmo tempo. Então ela não precisa descer. Deus, desculpe falar ela, porque estou falando da deidade. Então Deus não precisa descer para ver nada. Ele já sabe, ele vê de onde ele está. Ele tem controle, ele tem comando. Ele sabe o que está acontecendo. Por isso, nós podemos dizer que este Senhor que aparece aí não é a deidade eterna, não é o Deus eterno, não é o Deus projetista de todas as coisas. Pode ser que ele tenha criado este universo, não vamos dizer que isso possivelmente não tenha acontecido, mas eu posso garantir, sem medo de errar, e estamos agora indo além daquilo que nós chamamos de Bíblia. Este Senhor não é o Deus eterno, até porque ele não é onipresente. Se ele fosse onipresente, ele não precisava descer para ver a tal torre que os filhos dos homens estavam construindo. É uma das evidências do que nós estamos falando neste vídeo. Como estamos abordando e destacando neste vídeo, falta algo que corresponde com a realidade para que nós venhamos dizer que o Deus do Antigo Testamento é a deidade eterna. Veja bem, nós estamos falando lá sobre a Torre de Babel e agora um pouquinho sobre o dilúvio. O dilúvio de Noé, da arca, etc. Vamos ver se corresponde com a realidade dos atributos que deve estar na deidade eterna. Veja o que está escrito em Gênesis capítulo 8, versículo 1. Então lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca, e enviou então um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. Veja bem, nós estamos falando de um dilúvio que ocorreu em um passado distante, quando o velho Noé salva os animais com a suposta arca. E então Deus enviou esse tal dilúvio. Não vamos mencionar aqui se foi por causa realmente da violência que estava ocorrendo na terra, é isso que a Bíblia diz, mas nós não vamos estar abordando. No meu conceito aqui, o dilúvio ocorreria com violência ou sem violência, mas isso é um outro fato que fica para uma outra mensagem. Pois nós estamos falando dos atributos do eterno, dos atributos da deidade. O dilúvio estava acontecendo e Deus tinha dito a Noé: olha, você entra naquela arca com os animais, e a escritura vai dizer que Noé fecha a arca por dentro e Deus fecha por fora e deixa o couro comer. A água cai, a chuva desce, e depois de muito tempo, olha o que está escrito. Não foi eu que escrevi Bíblia, eu não escrevi, eu estou apenas pegando aquilo que está escrito. Você pode estar aí chateado, dizendo é heresia, herege, não sei o quê, mas leia lá, ou então tira da tua Bíblia, se você não estiver acreditando no que está escrito lá. Então, preste atenção, lembrou-se Deus de Noé. Para aí, se Deus lembrou-se de Noé, é porque ele tinha se esquecido. Como que ele poderia se esquecer de alguém que ele colocou na arca para salvar, de animais que ele colocou na arca para salvar, e ele tinha se esquecido? São atributos que pertence a alguém que não é onisciente. Por isso que nós estamos dizendo que essa deidade, esse Deus que aparece, ele mesmo que faz questão de deixar que ele não é onisciente, que ele é um representante de uma deidade eterna. Então ele lembrou-se de Noé. Se ele lembrou-se, ele tinha se esquecido. Ele não é onisciente, ele não sabe de todas as coisas. Ele precisa ver, ele precisa descer, ele precisa sondar, ele precisa experimentar. Olha dentro da Bíblia, nos primeiros capítulos, que você vai ver o assunto que nós estamos abordando aqui.
Veja o que disse Tiago lá no capítulo 1, versículo 17. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. A deidade eterna, no ensino geral daquilo que nós chamamos de Bíblia ou de Escritura Sagrada, não há nele nem sombra de variação. Ele não se esquece, ele não precisa se lembrar, porque tudo já está projetado e guardado na sua mente infinita, na sua mente toda poderosa. Então veja que esse Deus que se esquece, ele deixa muito a desejar dos atributos que nós estamos abordando aqui, dos atributos do Eterno. Continue assistindo esse vídeo, vá até o final. Como estamos abordando neste vídeo, eu espero que você esteja compreendendo aquilo que está sendo abordado, a deidade eterna, e indo um pouco além da Bíblia, além das Escrituras. Veja, o apóstolo João, que era um dos 12 apóstolos de Cristo, que estava bem próximo do Senhor, ele estava sempre junto com Jesus e até reclinava sobre o ombro de Jesus. Ele conheceu Jesus, ele andou com Jesus e entendeu muito do que Jesus falou. Só que depois que Jesus subiu aos céus, João, ele teve algumas dúvidas. Em escritos sagrados, nós vamos chamar aqui de escritos sagrados, encontrados na cidade de Nag Hammadi, no Egito, nós temos a evidência de um evangelho chamado o livro apócrifo de João. Apócrifo não quer dizer que é espúrio. Livro apócrifo não quer dizer que é espúrio. E João deixou registrado uma história que eu quero compartilhar com você neste vídeo, que aborda essa questão da deidade, do Deus eterno. Então veja o que foi que João relatou. E aconteceu um dia, quando João, irmão de Tiago, que são os filhos de Zebedeu, ele estava subindo ao templo, e um fariseu chamado Arimanes se aproximou e disse: onde está o teu mestre, a quem você seguia? E João respondeu: ele retornou para o lugar de onde ele veio. O fariseu disse a ele: este Nazareno os enganou com ilusão. Ele encheu suas orelhas de mentiras, fechou seus corações e desviou vocês das tradições dos seus pais. Veja que mensagem que esse fariseu disse para o apóstolo João, ainda jovem. Aí João diz assim: quando eu, João, ouvi estas coisas, eu abandonei o templo e fui para um lugar deserto. E eu fiquei muito angustiado em meu coração, dizendo: como então Salvador foi escolhido? Por que ele foi enviado ao mundo pelo pai dele? Quem é o pai dele que o enviou? De que tipo é aquele Aeon para o qual nós devemos ir? Pois o que ele quis dizer quando ele nos falou: este Aeon para o qual vocês irão é do tipo de Aeon imperecível, mas ele não nos ensinou sobre este último. Veja o que aconteceu. Enquanto eu estava contemplando estas coisas, imediatamente, veja, os céus se abriram e a criação que está debaixo dos céus brilhou e o mundo inteiro estremeceu e eu tive medo. No entanto, veja uma luz, eu vi uma criança que ficou diante de mim. Enquanto eu observava, ele se tornou um homem velho. E ele mudou sua aparência novamente, se tornando um jovem. Não era vários diante de mim, mas sim uma aparência com múltiplas formas na luz. E uma aparência surgia através da outra. A aparência tinha 3 formas. Veja o que ele disse para João. E ele me disse: João, João, por que você duvida? Ou por que você está assustado? Esta imagem não é estranha para você, é? Portanto, não seja medroso. Eu sou aquele que está com vocês sempre. Eu sou o pai, eu sou a mãe, eu sou o filho. Eu sou o inviolado e impoluto. Agora eu vim para te ensinar sobre o que é, e o que foi, e o que será, para que você conheça
tanto as coisas que estão invisíveis, quanto aquelas que estão visíveis, e te ensinar a respeito da raça inabalável do homem perfeito. Agora, em vista disso, levante seu rosto, para que você possa receber as coisas que eu irei te ensinar hoje, e possa contar para aqueles espíritos que são seus companheiros da raça inabalável do homem perfeito. Veja o que João disse. E eu perguntei por curiosidade, e ele me disse: a união é uma monarquia com nada acima dela. É o Deus e Pai do todo, o sagrado, o invisível, que está acima do todo, aquele que é o Pai da imperecibilidade, existindo como luz pura, dentro da qual nenhum olho consegue olhar. Veja o que ele continuou falando para o apóstolo João. Ele é o Espírito invisível. Não é correto pensar dele como um Deus ou algo similar, porque ele supera a divindade. É um domínio que não tem nada acima dele para governá-lo, porque não há nada existindo antes dele. Nem ele necessita deles. Ele não necessita de vida, pois ele é eterno. Ele não precisa de nada. Ele não pode ser aperfeiçoado, como se ele fosse deficiente e necessitasse de algum aprimoramento. Pelo contrário, ele é sempre completamente perfeito. Ele não pode ser limitado, já que não há nada anterior a ele para o limitar. Ele é imensurável, já que não existe ninguém anterior a ele para o examinar. Ele é imensurável, porque não há alguém anterior a ele que possa medi-lo. Ele é invisível, já que ninguém é capaz de visioná-lo. Ele é uma eternidade existindo eternamente. Ele é inefável, já que ninguém foi capaz de compreendê-lo para falar sobre ele. Ele é inominável, já que não há ninguém anterior a ele para dar-lhe o nome. Ele é luz imensurável, o puro que é sagrado e impoluto. Ele é inefável, sendo incorruptivelmente perfeito. Ele não é perfeição, nem bem-aventurança, nem divindade, pois ele é algo muito superior a estes. Ele não é indelimitado, nem delimitado, mas ele é algo muito superior a este. Ele não é corpóreo, nem incorpóreo. Ele não é grande, nem pequeno. Ele não é uma quantidade. Ele não é uma criatura, nem é possível que alguém o compreenda. Ele não é algo que pertence ao todo que existe. Pelo contrário, ele é algo que é melhor do que isso. Não que ele seja simplesmente superior, como se ele fosse comparável aos outros, mas ele é algo que pertence a si próprio. Ele não participa em um aeon como parte constituinte dele. O tempo não existe em relação a ele, pois qualquer que participe em um aeon foi criado. O tempo não foi determinado a ele, já que ele não recebe nada de outro que estabelece limites, e ele não necessita de nada. Nada do todo existe antes dele. Ele é suficiente por si próprio em luz perfeita, porque a perfeição é majestosa. Ele é mente pura, imensurável. Ele é um éon doador de aeon. Ele é vida doadora de vida. Ele é uma bem-aventurança doadora de bem-aventurança. Ele é sabedoria doadora de sabedoria. Ele é bondade doadora de bondade. Ele é piedade e redenção doadores de piedade. Ele é a graça doadora de graça. Não porque ele as tem, mas porque ele doa a luz imensurável e compreensível. Como devo falar dele com você? Ele é um éon indestrutível, em repouso, existindo em silêncio, em tranquilidade e sendo anterior a tudo, pois ele é o topo de todos os aeon, e é ele quem os dá força e bondade. Este é o Deus eterno, este é a deidade que o apóstolo João mencionou,
que o apóstolo João mencionou em seu livro apócrifo. Esta é a deidade eterna que Jesus, o Filho eterno do Pai universal, o revelou. Isso está no livro apócrifo de João, encontrado na biblioteca de Nag Hammadi, escritos que foram encontrados no Egito, nesta região. Se você quer ter um pouco mais de conhecimento desta deidade, eu te aconselho a ler este livro que está aí neste vídeo, Abalando e Demolindo Fundamentos. Nós estamos esclarecendo neste livro algo profundo sobre esta deidade que ainda é desconhecida, a deidade eterna. Eu vou deixar o link deste livro na descrição abaixo, se você quiser adquirir. Que Deus te abençoe, que o Eterno esclareça a sua palavra à tua mente. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.